Graças a paz, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário do vídeo que você estará assistindo. Queremos agradecer a Deus por mais um domingo, mais uma oportunidade que temos de estudar a palavra de Deus. E eu quero convidar você a continuar o Sermão do Monte, a dar continuidade à nossa última lição. Nossa última lição, semana passada, nós falamos sobre as bem-aventuranças, mais focado no caráter, naquilo que Deus, aquilo que Cristo deseja para todos nós, o sentido do seu ensinamento, o alvo do seu ensinamento, os seus discípulos e a multidão que estava em volta, aquilo que Jesus, o molde, o padrão de caráter que Jesus deseja de mim e de você. Já aqui na parte 2, nós vamos falar um pouquinho sobre cada bem-aventurança. Nós vamos esmiuçar mais essas bem-aventuranças para entender mais o que significa, o que Jesus está querendo dizer sobre essas bem-aventuranças. O caráter cristão, parte 2, a missão. O texto base, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12, que é o que nós lemos na semana passada, que Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. O alvo da lição, nós vamos entender que os valores do mundo são diferentes dos valores que Deus tem a nos dar, Deus tem que colocar diante de nós. Então nós fazemos escolhas. Quais os valores, quais os caminhos que devemos percorrer ao longo da nossa vida? Os caminhos que o mundo tem trilhado para nós ou caminhos que Deus tem trilhado para nós? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, para a gente entender um pouco o que Jesus quer dizer sobre esses valores, sobre essas escolhas que nós temos que fazer. Eu e você, nós fizemos, nós escolhemos andar nos caminhos de Jesus Cristo. Mateus 7, 13 e 14, vai dizer assim, versículo 13 e 14, vai dizer assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrarem. Ou seja, o caminho que leva à perdição é o caminho mais fácil, é o caminho mais largo, é o caminho mais fácil de se percorrer, a porta mais larga de se passar. Esse é o caminho que o mundo tem a nos oferecer, as oportunidades que o mundo tem a nos oferecer. E o caminho que leva aos céus, que leva a Deus, é o caminho mais difícil de se percorrer. É a porta mais estreita. Então cabe a nós escolhermos quais são os caminhos, quais são os valores, quais são as possibilidades que eu e você devemos escolher ao que o mundo tem a nos oferecer ou a que Deus nos oferece todos os dias. Aqui eu listei as bem-aventuranças, 8 bem-aventuranças. Bem-aventurado no grego é makarios, que significa feliz. Ou seja, Jesus está querendo dizer o seguinte: felizes são os humildes de espírito, felizes são os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os limpos de coração, felizes os pacificadores, felizes os perseguidos por causa da justiça. Então, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes por seguirmos o padrão, o modelo que Jesus nos mostrou, nos deu. Você vai ouvir muito isso, a palavra padrão e modelo. Mas de fato é o modelo que Jesus nos ensinou, a nossa forma, como nós devemos agir, o que nós devemos praticar em relação ao próximo, caráter cristão. Então esse é o padrão que Jesus nos ensinou. Esse é o
princípio do discipulado de Jesus naquele monte lá, as bem-aventuranças, tá? Então a palavra Macarios no grego é bem-aventurado, significa feliz. Então você, eu, nós somos felizes por sermos bem-aventurados de Jesus Cristo. A introdução, nós vamos considerar cada bem-aventurança, ou seja, nós vamos falar sobre cada bem-aventurança, e a revista, o autor, ele separou 4 para cada lado, né? As 4 primeiras bem-aventuranças são as bem-aventuranças relacionadas na parte vertical, ou seja, o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus. E as outras 4 bem-aventuranças ligadas à parte horizontal, o meu relacionamento ético e moral com o meu irmão. Ou seja, 4 verticais, o cristão e Deus, e 4 horizontais, o cristão, horizontal, o cristão com o cristão com o não cristão, ou seja, o nosso relacionamento humano. Então é bem interessante. Nós vamos trabalhar essas 8 bem-aventuranças e entender de forma bem detalhada o que Jesus está querendo dizer em relação a cada uma delas. A primeira parte, nós vamos estudar agora o relacionamento do crente com Deus, que é a parte vertical. Do capítulo 5, versículo 3 ao versículo 6, Jesus vai tratar esse assunto, né? Então vamos ver aqui o que Jesus quer dizer em relação às bem-aventuranças. O primeiro são os humildes de espírito, versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito. O que Jesus quer dizer em relação a ser humilde de espírito? A tendência do mundo, na compreensão do mundo, o humilde de espírito ele sempre estará por baixo, ele sempre vai perder. Em algumas versões, humilde de espírito é substituído por pobre de espírito. E é pior ainda, porque pobre de espírito é aquela pessoa mal resolvida. Mas na cartilha de Deus, na visão de Jesus, os humildes de espírito são totalmente diferentes dos humildes de espírito no qual o mundo vai tratar, vai listar. Primeiro, os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Ou seja, são aqueles que entendem que sem Deus eles são incompletos. Aqueles que entendem, nós entendemos que somos dependentes de Deus e precisamos desse Deus. Então esse é o primeiro passo para uma humildade de espírito. É reconhecer que somos pobres espiritualmente, que precisamos de Deus. Precisamos de Deus em todo o tempo, a qualquer custo. Então, o primeiro ponto é entender a nossa pobreza, que nós somos incompletos sem esse Deus. A segunda é entender que devemos cultivar em nós um coração ensinável, um coração inclinado ao ensino. Então, os humildes de espírito são aqueles que inclinam o seu coração a ouvir a voz de Deus. Estou um pouco resfriado, fecha aqui o ouvido e a garganta. Receber um coração ensinável, um coração de Deus. Então, que a gente possa entender 2 critérios básicos para humildade de espírito. Reconhecer nossa pobreza espiritual, reconhecer que sem Deus somos incompletos e inclinar o coração a ser ensinável, a ouvir os ensinamentos de Deus, a voz do Senhor. 2. Os que choram no versículo 4, que seria os que choram. Bem-aventurado ou felizes são os que choram. Isso quer dizer então que aqueles que choram de tristeza, aqueles que choram por uma frustração, aqueles que choram pelo luto são bem-aventurados? Não é isso que ele quer dizer. Embora, claro, que quando você chora, nós choramos, né? O choro faz bem, o choro ele é terapêutico, o choro alivia as cargas,
Quando nós choramos por algum problema da vida, né? Pelo luto de alguém, por uma frustração, pela dor, sofrimento, enfim, o que for, é claro que nós devemos buscar os braços do Senhor, né? Para nos confortar, para nos dar força, nos ajudar, é claro. Mas esse choro no qual Jesus quer dizer, está falando, é um choro relacionado ao choro de arrependimento. Então, aqueles que choram de arrependimento, aqueles que buscam a Deus com sinceridade e se arrependem com sinceridade, esses são bem-aventurados. Então, felizes são aqueles que buscam a Deus, que se arrependem, que quebram o seu coração diante do Senhor, que entendem o seu estado pecaminoso, que entendem o seu estado e querem se consertar, querem corrigir, querem ser perdoados pelo Senhor. Salmo 51, 17, o salmista vai dizer o seguinte, ó: o coração e o espírito quebrantado não desprezará o Senhor. Ou seja, Deus não os despreza, Deus não lança fora um coração que se quebranta diante dele, um coração que se esmiuça diante dele. Então esse é o culto que Deus deseja de nós. É um culto verdadeiro, é um culto que nós entregamos o nosso coração, que nós ali choramos, nos arrependemos, de fato, não somente de forma temporal, mas nos arrepender mesmo, nos arrepender e não pecar mais. Não era o que Jesus dizia? Vá e não peques mais. Então, que a gente possa entender que chorar, se ser bem-aventurado, na questão de chorar, é se arrepender definitivamente diante de Deus. Os mansos, bem-aventurado os mansos. É complicado, talvez dessas 4 aqui, essa seja uma das mais difíceis. Mateus 11, 29, Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Ou seja, olha, vocês aprendam de mim, aprendam comigo, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. O manso, no qual Jesus vai dizer essa bem-aventurança, é aquele que tem autocontrole, é aquele que controla as suas emoções, é aquele que sabe controlar as suas ações. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde você tem uma ação e automaticamente tem uma reação. Tudo é muito rápido, pai bola. E os mansos são aqueles que têm o autocontrole, que têm domínio próprio sobre suas emoções, e domínio próprio sobre as suas atitudes. E domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Então é muito importante ser bem-aventurado, ser manso, ser tranquilo, ser calmo, pensar antes de fazer, né? Mesmo quando você é o agredido, mesmo quando você é a parte que é prejudicada, para, respira, pensa, desenvolva em você um autocontrole. Na sociedade de hoje, como disse anteriormente, é muito difícil hoje você cultivar o autocontrole, você ser manso. Manso na cultura ou no pensamento mundano é o covarde, manso é o bobão, né? Manso desculpa dizer, é o otário. Então esse é o manso para o mundo. Mas não. O que Jesus quer dizer é que você não é otário, que você não é covarde, que você não é bobão, que você tem autocontrole. Então, bem-aventurados aqueles que conseguem controlar as suas atitudes, as suas ações e as suas emoções. Então, para que nós possamos alcançar esse estado, vamos copiar Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os que têm fome e sede de justiça, versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus vai dizer, né? Olha, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e dos escribas, vocês não terão
parte comigo, vocês não terão acesso ao reino dos céus. A justiça de vocês, se ela não exceder, o que Jesus está querendo dizer em relação a isso? Ora, durante todo o ministério de Jesus, Jesus sempre combateu os escribas e fariseus por causa da sua hipocrisia, das suas hipocrisias. A justiça no qual os fariseus, os escribas pregavam era uma justiça artificial. Era uma justiça que servia para os outros, mas não servia para eles. A justiça que eles buscavam era uma justiça que não edificava absolutamente nada. Que edificava mais o homem, os seus benefícios próprios, do que a obra de Deus. Então, Jesus vai combater em relação a isso, Jesus vai pegar firme em relação à justiça de Deus, essa vontade de ter ou de provar a justiça de Deus, e é o que nós devemos fazer em relação ao ensinamento de Jesus, exceder a dos escribas e fariseus. Essa justiça é a vontade de estar com Deus, é a vontade de aprender de Deus, é a vontade de provar da sua justiça mesmo, e é a vontade de realizar a justiça de Deus comigo e com o próximo. Então nós vamos dividir essa justiça em duas partes. A primeira parte é a moral. A moral no meu relacionamento com Deus, a minha vontade de estar com Deus, a minha vontade de provar a justiça de Deus, de agradar a Deus. Então entenda que a justiça moral, ela é essencial para nós cristãos, né? Ela é vertical, ela vai tratar diretamente entre Deus e nós. E a social, nós como igreja, nós temos um dever moral e social com a nossa comunidade, né? A igreja é uma igreja que está, a nossa igreja, por exemplo, é uma igreja que está alocada em uma comunidade carente, é uma igreja que entende a necessidade dessa comunidade, que faz a sua parte, temos trabalho com crianças, com adolescentes, distribuímos algumas cestas básicas às famílias que precisam, quanto mais agora nesse momento de pandemia, de desemprego. Então, a igreja ela tem sim que alimentar o espírito, né, das pessoas em sua volta, porque nós somos agentes do reino de Deus aqui na terra, mas a igreja também tem a sua participação social na comunidade. Nós também temos que dar o pão à comunidade, ajudar a comunidade. Então, quando nós temos sede e fome de justiça, é justamente em buscar essa justiça de Deus, de agradar a Deus, e ter um coração igual a Deus, ter um coração agradável a Deus, sensível a Deus, né, ensinável a Deus, mas também ter um coração voltado ao próximo, entender que o outro também precisa de ajuda. E nós, como igreja, nós temos essa responsabilidade. Aplicação. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Salmo 42, versículo 1 ao versículo 2. A justiça moral. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. A minha alma tem sede de aprender mais de ti. A minha alma tem sede da tua justiça. Então, é a aplicação. Salmos 42, versículo 1, versículo 2, que todos nós tenhamos dentro de nós essa vontade, essa sede e fome da justiça do próprio Deus. Aqui o relacionamento do crente com o seu próximo, aí já a parte horizontal, né, no qual o autor vai trabalhar. E também nós temos 4 bem-aventuranças, aonde Jesus vai trabalhar o relacionamento entre os homens. E o primeiro dele é bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que têm compaixão
Você é uma pessoa misericordiosa? Você é uma pessoa que tem compaixão? Uma pessoa que tem a capacidade de perdoar? Você é uma pessoa que é capaz de ter misericórdia com aquela pessoa? Até mesmo a pessoa que te fez um mal? Jesus vai trabalhar isso em relação ao próximo. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, nós vamos ver ali a parábola do bom samaritano. Jesus ele é questionado por um líder religioso e que ele pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus vai utilizar essa parábola do bom samaritano para explicar quem é o próximo. Qualquer um é o próximo, né? E mais ainda que ele vai mexer com algo social, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. Os samaritanos não se relacionavam com os judeus desde a época de Esdras e Neemias e até mais, quando o reino de Israel cai perante a Síria, e aí a Síria vai ali colocar ali outros povos naquela região. Então, desde aquela época, não tinha um bom relacionamento. E com Esdras e Neemias isso vai explodir. Então Jesus vai utilizar, olha, quem vai falar, ó, quem é o seu próximo? Perguntar, olha, quem fez o bem? E o doutor dali vai dizer, olha, o samaritano. E Jesus vai dizer, ó, pois é, ele foi misericordioso com o próximo. Ele amou o próximo, então faça você também. Então, bem-aventurados misericordiosos. Independente dessa pessoa, nós temos que ser misericordiosos, independente da escolha dela, da opção dela. Opção sexual, opção religiosa, independente da cor, se é negro, se é branco, se é pardo, se é vermelho, não importa. Independente da sua escolha política, também hoje está muito em voga isso, né? Partido político, por eu escolher o meu candidato diferente do seu, então é você lá e aqui. Não. Nós temos que exercer a misericórdia, sermos misericordiosos com o próximo. Jesus vai nos ensinar isso em Lucas, capítulo 10, versículo 25, versículo 37. A compaixão do cristão. Bem-aventurados limpos de coração, versículo 8. O que seria o limpo de coração? Limpo de coração é aquele que tem o seu coração íntegro. É aquele que não habita a mentira em seu coração. É aquele que sabe muito bem que o seu coração pertence todo a Deus. Salmo 51, versículo 10, o salmista vai dizer: dai-me um coração igual ao teu. Senhor, dê um coração igual ao teu. Coloque o teu coração em nós. Tenhamos uma vida limpa, íntegra, sem mentiras diante do Senhor, um relacionamento sincero. Não adianta eu tentar me enganar, não adianta tentar enganar você, porque a Deus eu não engano. Então, o que Deus quer aqui, a bem-aventurança, a felicidade de um cristão, é aquele que sabe muito bem que o seu coração é inclinado somente a Deus. Lembra, logo no início, que nós lemos que não adianta, Mateus 7, não adianta que existem dois caminhos, não adianta eu percorrer o caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil é aquele que vai me levar à porta mais larga, mas também me levará à perdição. Muitas pessoas estão andando no caminho mais fácil, se enganando. Mas o caminho que leva à salvação, o caminho que leva ao reino de Deus, é o caminho mais estreito, é o caminho mais difícil, é o caminho mais pedregoso, é a porta mais estreita por onde nós vamos passar. Esse caminho nos leva a Deus. Então, um coração reto, um coração puro, um coração limpo, é um coração que anda nos caminhos de Deus. Então, bem-aventurado aqueles que têm um coração limpo. Os pacificadores, também é outro que eu não preciso nem especificar. Bem-aventurados são aqueles que trazem a paz. Bem-aventurados são aqueles que promovem a paz.
Você tem promovido a paz aonde você está? Tem promovido a paz na sua família? Tem promovido a paz na sua igreja? Tem promovido a paz no seu trabalho, na sua escola, enfim, aonde você estiver, você tem sido um promotor da paz? Hebreus capítulo 12, versículo 14, o texto vai dizer o seguinte: seguir a paz com todos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos, estejam em paz com todos. Não adianta buscarmos um Deus de paz se nós não promovemos a paz. Que essa paz que excede o entendimento, que essa paz que o mundo não consegue explicar e não pode dar, sejamos também um propagador dessa paz. A paz que somente Cristo pode dar. É outro tipo de paz também que é muito importante. Né? E sejamos sim promotores da paz, sejamos pacificadores. Sem guerra, sem revidar, autocontrole, lembra? Manso, sejamos mansos. Isso é muito importante. Os perseguidos por causa da justiça, versículo 10, versículo 14. Aqui na nossa igreja brasileira tem uma conotação diferente, porque a igreja ela não é perseguida. Aqui no Brasil, não. Pode haver uma perseguição entre a própria igreja, né? Entre denominações. Mas a perseguição da igreja, a igreja perseguida aqui no Brasil, não há. Mas nós temos em outros países as igrejas perseguidas, sim. Países onde é proibido pregar o evangelho, é proibido instalar uma igreja. Países que na sua constituição, na própria constituição, ela proíbe o culto a outras religiões se não for a religião dela, a religião nativa dela. Então, esses irmãos em Cristo que estão sendo perseguidos, que se reúnem nas florestas, se reúnem em matas, se reúnem em cavernas, ainda há isso. Esses irmãos que se reúnem em casa, mas tem que ser aquele culto bem discreto para que ninguém possa ouvir, ainda existe isso. Ainda existem pessoas que são martirizadas. Homens, mulheres, crianças até são martirizadas, são mortas por amor ao Evangelho. Ou seja, aquilo que acontecia com a igreja primitiva, quando Roma perseguia os cristãos, queimava os cristãos nas suas estradas, fazia os cristãos de postes, jogava os cristãos na arena para divertir o povo, as pessoas morriam por amor ao Evangelho. Será que se essa perseguição fosse hoje aqui no Brasil, se instalasse no Brasil, será que muitos permaneceriam no Evangelho? Será que alguns negariam a fé para poder poupar suas próprias vidas? Será? O motivo da perseguição, né, o motivo dessa perseguição, por causa da justiça, Jesus vai ser bem claro lá em João capítulo 15, versículo 18 e versículo 19. Ele vai dizer, olha, antes do mundo odiar vocês, ele já me odiava. O mundo já me odiava. E o mundo odeia vocês porque vocês são meus, vocês me pertencem. Jesus está dizendo que o mundo nos odeia. O mundo me odeia, o mundo odeia você. Porque nós pertencemos a Cristo. Porque nós vivemos na contramão do mundo. Nós vivemos num outro padrão moral e ético que o mundo não aceita, que o mundo não entende, que o mundo não quer. Se a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e de fato esse mundo espiritual jaz do maligno, mas as pessoas não. Nós, eu, você, as pessoas que estão lá fora, não. Então, nós pertencemos a Cristo. Nós somos de Cristo. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. E o mundo nos odeia em relação a isso. Esse é um motivo, ou o principal motivo, da perseguição da justiça. O mundo não nos aceita. A reação diante da perseguição. Qual a sua reação diante de uma perseguição? Qual a sua reação diante de uma perseguição moral?
Física, acredito que não, por causa do Evangelho. Hoje, mas moral, sim. Emocional. Qual a sua reação diante da perseguição? Paulo, em Filipenses 4:4, Paulo vai dizer assim, ó, regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos. Ou seja, alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se, fique alegre. Independente da situação, da perseguição, se ela é contrária, se ela é favorável, alegrem-se no Senhor. Tem um cara na Bíblia, no Novo Testamento, que foi tão perseguido como Paulo. Claro, outros cristãos, né, os apóstolos, o próprio Jesus foi perseguido, mas como a gente vê muito as epístolas paulinas, a gente vê que Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, foi preso, fugiu das cidades, tinha que fugir, senão era morto. Ou seja, mas mesmo assim, ele vai escrever em sua carta, olha, fiquem alegres no Senhor, independente da sua situação, alegrem-se no Senhor. Então, todas as situações contrárias que Paulo passava, mesmo assim ele se alegrava, era em Deus. A alegria de Paulo era Deus. E a nossa alegria, independente se nós fomos perseguidos ou não, nossa alegria deve ser sempre no Senhor, porque Ele é o nosso alvo. O prêmio pela perseguição, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, né, na sua parte B, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus vai dizer que muitos serão lançados a prisões por Satanás. Ele vai perseguir a igreja, vai lançar muitos à prisão. E Jesus vai dizer, ó, com tudo isso, com toda essa perseguição, ser fiel até a morte. Se vocês morrerem por causa de mim, continue fiel, porque vocês vão receber a coroa da justiça. E nós, tanto a igreja brasileira não perseguida, como a igreja perseguida ao longo desse mundo, temos que ser fiel até a morte. Temos que ser fiel aos caminhos do Senhor. Temos que ter um coração inclinável a ouvir a voz do Senhor. Temos que ser limpo de coração, um coração reto diante de Deus. Temos que ser pacificadores, promover a paz de Cristo e promover a paz entre os homens. Temos que ser mansos, temos que ter autocontrole, as pessoas enxergarem em nós uma referência. Temos que ser humildes de espírito. Ou seja, entenda que todas as 8 bem-aventuranças, elas estão conectadas umas com as outras. Não adianta eu exercer apenas 3 bem-aventuranças e as demais não exercer. Não funciona assim. Quando Jesus vai listar bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, quando ele vai listando uma a uma, Jesus vai ali desenhando um modelo de padrão ético e moral do cristão. Então cabe a nós seguirmos exatamente aquilo que Jesus está nos ensinando. Cabe a cada um de nós exercer as bem-aventuranças em nós. Se é difícil exercer, meu irmão, se porventura ser um pacificador para você é complicado, é mais difícil, se porventura para você ser misericordioso te confronta, ser misericordioso com aquele que aos nossos olhos não merece misericórdia, se porventura manso ter um autocontrole, que é algo muito difícil, peça a Deus. Peça a Deus para te dar força. Peça a Deus para te dar, para te capacitar, para te moldar. Peça a Deus. O que nós temos que fazer é executar exatamente aquilo que Jesus nos ensinou, que são as 8 bem-aventuranças, para que nós possamos alcançar a verdadeira felicidade, para que nós possamos ser felizes. Porque quando nós executamos, quando nós praticamos essas bem-aventuranças em nossas vidas, nós somos felizes. Independente da situação, se você é perseguido, se você está desempregado, se você está doente, se você está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, você passa pela prova com esperança em Deus, louvando ao Senhor.
Você sente dor, você chora sim, mas você sabe que você está sendo consolado pelo Espírito de Deus. Então, para que nós possamos enfrentar os mares bravios da vida e os calmos também, nós temos que exercer todas as bem-aventuranças em nossas vidas. Temos que praticá-las a todo custo. Queridos, foi muito bom estar com os senhores, mais uma aula, aprender sobre as bem-aventuranças, sobre algo muito importante para a nossa vida cristã, nossa manutenção da vida cristã, nossa vida espiritual, entender que nós temos que seguir os passos de Jesus. E na próxima aula nós estaremos estudando a lição 4, que vai falar sobre a influência, né? Isso aí, a influência do cristão. Que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, que você tenha uma tarde, um dia, uma noite na presença de Deus e que você exercite as bem-aventuranças na sua vida, para que você seja muito feliz. Fique com Deus, shalom e até a próxima aula.